Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Título 5. Disposições Gerais. Capítulo 1. Do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sítio eletrônico oficial destinado a: inciso 1. Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Inciso 2. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor de Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: inciso 1. 3 representantes da União, indicados pelo Presidente da República. Inciso 2. 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal, indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Inciso 3. 2 representantes dos municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1. Planos de contratação anuais. Inciso 2. Catálogos eletrônicos de padronização. Inciso 3. Editais de credenciamento e de pré-qualificação, aviso de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos. Inciso 4. Atas de registro de preços. Inciso 5. Contratos e termos aditivos. Inciso 6. Notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: inciso 1. Sistema de registro cadastral unificado. Inciso 2. Painel para consulta de preços, bancos de preços em saúde e acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Inciso 3. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. Inciso 4. Sistema eletrônico para a realização de sessões públicas. Inciso 5. Acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CENEP. Inciso 6. Sistema de gestão compartilhada com a Sociedade de Informações referentes à execução do contrato que possibilite: a linha A. Envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. A linha B. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras, a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 desta lei. A linha C. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma de regulamento. A linha D. Divulgação na forma de regulamento, de relatório final, com as informações sobre a consecução dos objetivos que contenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 5º vetado. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com um PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado na forma de regulamento. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local.
Artigo 176. Os municípios com até 20.000 habitantes terão um prazo de 6 anos, contado da data de publicação desta lei, para cumprimento, inciso 1, dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. Inciso 2, da obrigatoriedade de realização de licitação sob a forma eletrônica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Inciso 3, das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput deste artigo deverão, inciso 1, publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Inciso 2, disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedadas a cobrança de qualquer valor, salvo referente a fornecimento de edital ou de cópia de documento que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Capítulo 2. Das alterações legislativas. Artigo 177. O caput do artigo 1048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4. Artigo 1048. Inciso 4. Em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 178. O título 11 da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2b. Capítulo 2b. Dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta ilegal. Artigo 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta, fora das hipóteses previstas em lei, pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Frustração de caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da abjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório, pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário, pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar a fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, pena, reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante, inciso 1, entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Inciso 2, fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Inciso 3. Entrega de uma mercadoria por outra. Inciso 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Inciso 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea. Artigo 337-M. Admitir a licitação, empresa ou profissional declarado inidôneo, pena: reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, pena: reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação, e na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337-O. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse, pena: reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Considera-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagem, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa, combinada aos crimes previstos neste capítulo, seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Artigo 179. Os incisos 2 e 3 do caput do artigo 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 2. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta em risco e por prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Artigo 180. O caput do artigo 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionado a